enfrentou, na verdade, umas quedas, né, bastante fortes, principalmente depois de toda aquela situação envolvendo taxa de juros, cenário econômico, né? Isso acabou impactando a empresa. Mas agora, voltando a respirar, voltando um fôlego nos últimos pregões, também por causa dessa possibilidade de uma queda de juros aí melhorar, né, a expectativa para a empresa. Não só a Arezzo, a Débora acabou de trazer também o Grupo Soma, né, que são os varejos um pouco mais alta renda, digamos assim, com essas altas no pregão de hoje. Pensando na Arezzo, o Alex André, como que você vê essa estrutura da empresa, né, que tem feito algumas aquisições estratégicas nos últimos tempos e tem caso de análise até falando, dando um target price ali bastante alto para a Arezzo, né? Como que você vê a estrutura da empresa, como que você vê essas aquisições, o que você está olhando para a Arezzo nesses últimos tempos? Bacana, Felipe, ótima pergunta, porque a Arezzo ela vem se posicionando até um pouco contra o que o mercado estava pedindo, né? Porque ela estava acelerando muito aquisições, e não só aquisições, mas com as marcas que já estão dentro do guarda-chuva abrindo outros portfólios. Então, por exemplo, a gente tem, a Reserva, tem Oficina Reserva, Reserva Kids, né? Tem várias linhas dentro, lojas físicas e omnicanalidade dentro de Reserva. Então, ou seja, que o próprio Birman chama de House of Brands, né? Casa de marcas, né? Ou seja, não ter só a Arezzo, ter outras marcas de poder. Paris Texas também foi uma outra marca interessante, né? Acho que é um ponto muito crucial que a companhia tem de impactar todos os tipos de público, desde um Alexandre Birman, né? Desde uma Schutz, de uma Arezzo. Então, ou seja, a companhia ela vem crescendo muito. Porque eu falei que é um pouco contrassensual com isso? Porque, Felipe, o mercado agora, né? Não olhando à frente, né? Olhando à frente sim, né? Juros mais baixos, né? O setor de varejo se beneficiando, todo esse discurso que a gente tem observado na curva de juros. Mas olhando nos últimos trimestres, né? Claro que olhando o resultado foi impactado marginalmente em relação ao resultado, principalmente margem EBITDA, isso deve voltar, o próprio Birman já falou, mas falando do top line da companhia, sofreu muito devido a isso, né? Ou seja, a companhia acelerou CAPEX, acelerou o crescimento de loja, G&A, então isso veio pressionando margem, né? À medida que o cenário de varejo não era um cenário tão bom assim. Né? Então, o mercado já começou a se questionar. O mesmo questionamento que eu observei também no passado, Felipe, se abrir a oportunidade de falar, do Grupo Mateus. Né? Do Mateus foi a mesma coisa, o seu Wilson Mateus, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, lá em São Luís do Maranhão. Quando eu cheguei a conhecê-lo, foi em 2021. Ele estava abrindo loja uma atrás da outra, que ele pegou o dinheiro do IPO e começou a abrir muita loja, e o mercado começou a ficar muito reticente. Falei, por que o Grupo Mateus está abrindo muitas lojas no Nordeste, se o momento agora de retração econômica, esses juros mais altos? Né? Mas ele está enxergando anos à frente, ou seja, consolidação de mercado, market share. Essa visão do Birman, assim como o seu Wilson, né, do Grupo Mateus, tem essa visão, ou seja, ganho de share, ganho de escala, omnicanalidade, né, ganhar essa cadeia, ganhar precificação. E realmente, se o mercado está ruim, Felipe, por um lado, né, falando do varejo, é um ótimo momento para aquisições para quem tem, né, poder de estrutura de capital, ou seja, empresas que não têm uma alavancagem muito alta. Então, a Arezzo vem fazendo um bom trabalho de consolidação, o mercado coloca, né, um preço-alvo, como você falou muito bem, para cima, né, estimativas positivas, porque ele tem um track record. Ele sabe comprar, ele sabe integrar, ele sabe reduzir G&A, sabe colocar sinergia de pé. Então, não é um play que é aventureiro. Né? O Birman ele vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, Felipe. Ô, Alex, rapidinho aqui, essa ciclicidade que você falou, né? Se não é um momento bom para varejo, no fim das contas, se não quebra, pode voltar mais forte do que saiu? Apanha e depois volta mais forte? Com certeza. Eu acho que tem dois movimentos, né? Umas palavrinhas em inglês que o pessoal fala, né? Winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo, né? Nesse momento de crise, a gente viu locadores, vários cases assim, né? E muitos players fechados, né? Privados que não são listados, que começaram a ser adquiridos porque a estrutura de capital não estava boa, estava quase quebrando, e esses grandes listados que têm poder de fogo, né? Porque tem bancos para financiar, tem aumento de capital que pode fazer, tem a caixinha de ferramenta maior e começa a acelerar esse movimento. A gente consegue ver muito claro nas empresas de capital aberto, porque são anunciados, né, através de comunicado de mercado, fato relevante, mas é isso que acontece depois de um ciclo ruim de aumento de juros. Nós observamos isso lá atrás, né, na época de Lula e Dilma, e depois do impeachment, nós observamos isso também por outro lado. Então, ou seja, esse cenário agora, Felipe, o mercado está começando a ficar né, uma perspectiva positiva, porque a Campos Neto cortando juros agora em agosto, setembro, e já sinalizando, olha, é o primeiro de muitos aí, o meu ciclo agora, né, eu vou começar a cortar juros, a gente não sabe a velocidade disso, mas se passar realmente essa leitura, como o Campos Neto mesmo disse ontem, né, a gente tem uma materialidade aqui de inflação,
que traz ali uma aceleração à frente. Então o mercado já começa a comprar esse discurso, a gente vai ver empresas de varejo, tecnologia, construção, tudo que sofreu lá atrás, Felipe, começa já a subir.